No dia 8 de maio de 2025, a Igreja Católica viveu um momento marcante e histórico, a eleição de um novo Papa. Os sinos da Basílica de São Pedro soaram com alegria e expectativa, anunciando ao mundo que o conclave havia escolhido o sucessor de São Pedro. O escolhido foi Robert Francis Prevost, religioso agostiniano nascido em Chicago, nos Estados Unidos, que assumiu o nome de Leão XIV. Com essa escolha, a Igreja se viu novamente diante da renovação de sua missão, sob a condução de um pastor que une experiência missionária, formação sólida, fé profunda e um olhar atento às realidades do mundo atual. Leão XIV é o primeiro papa nascido em solo norte-americano e o segundo oriundo do continente americano, após o pontificado de Francisco. Seu nascimento em 14 de setembro de 1955, na cidade de Chicago, marca o início de uma trajetória de fé, serviço e entrega que, décadas depois, o levaria à mais alta responsabilidade da Igreja de Cristo na Terra. Desde jovem, Robert Prevost se sentiu chamado à vida consagrada e ingressou na Ordem de Santo Agostinho, uma comunidade religiosa conhecida pela busca da verdade interior, pela vivência do amor fraterno e pelo compromisso com a evangelização. Sua história pastoral se entrelaça com a América Latina, especialmente com o Peru, onde trabalhou como missionário entre os anos de 1985 e 1998. Ali atuou como pároco, professor de seminário, administrador e colaborador diocesano. Foi nesse contexto de serviço junto aos pobres, aos povos indígenas e às comunidades simples que Leão XIV desenvolveu seu olhar pastoral, marcado pela escuta, pela proximidade e pela compaixão, características tão necessárias ao ministério petrino. Em um mundo em que muitos sofrem em silêncio, em que o individualismo e a desigualdade aumentam, a figura de um papa que conhece de perto a realidade das periferias torna-se um sinal de esperança e renovação. Depois de servir em diversas funções em sua ordem nos Estados Unidos e na América Latina, foi nomeado bispo de Chiclayo, no Peru, pelo Papa Francisco em 2014. Anos depois, em janeiro de 2023, foi chamado a Roma para assumir um dos cargos mais importantes da Cúria Romana, o de prefeito do dicastério para os bispos, cargo responsável por ajudar o Papa na nomeação dos bispos do mundo inteiro. Nessa função, demonstrou prudência, sabedoria e um espírito de comunhão, sendo reconhecido por muitos como um homem de oração, discernimento e equilíbrio. Ainda em 2023, foi criado cardeal por Francisco, sinalizando a confiança e o reconhecimento de sua dedicação à Igreja. A escolha do nome Leão XIV não é aleatória. Na tradição da Igreja, os nomes adotados pelos papas costumam refletir um ideal, uma inspiração espiritual ou uma missão. O nome Leão carrega uma grande força simbólica. Recorda Leão Pym, o grande papa do século V, conhecido por sua firmeza doutrinária, pela defesa da fé contra heresias e pelo corajoso encontro com Átila, o Huno, evitando a destruição de Roma. Leão Pym foi um pastor que defendeu a unidade da Igreja e a verdade do Evangelho em tempos difíceis. Ao adotar o nome Leão XIV, o novo Papa parece indicar seu desejo de conduzir a Igreja com coragem, firmeza e caridade, num tempo em que também enfrentamos desafios profundos, crises sociais, perseguições religiosas, relativismo moral, guerras e migrações forçadas. Sua eleição ocorre em um momento em que a humanidade clama por líderes que sejam pontes e não muros, que falem a verdade com amor, que sejam pastores com cheiro de ovelha, como dizia o Papa Francisco. A expectativa sobre Leão XIV é a de que ele continue essa missão de promover a paz, o diálogo interreligioso, a justiça social e a dignidade da vida humana desde o ventre materno até seu fim natural. A Igreja, hoje presente em todos os cantos do mundo, precisa de uma liderança que não apenas compreenda as questões teológicas e morais do nosso tempo, mas que também caminhe junto ao povo, escutando, consolando, discernindo. Do ponto de vista bíblico, o surgimento de um novo pastor à frente do rebanho de Deus nos lembra as palavras de Jesus no Evangelho de João. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O Papa é, antes de tudo, um servo dos servos de Deus. Alguém chamado a pastorear com humildade, a sustentar os fracos, a encorajar os desanimados e a proteger a fé da Igreja. A missão de Leão XIV, como a de seus predecessores, será de confirmar os irmãos na fé, como Cristo pediu a Pedro, Lucas, e conduzir a barca da Igreja através das águas, por vezes turbulentas, deste mundo.
Sua origem norte-americana pode representar uma nova abertura da Igreja à escuta das culturas modernas e urbanas, ao mesmo tempo em que sua vivência missionária no Peru oferece o equilíbrio necessário entre tradição e atualização, entre doutrina e ação pastoral. Ao escolher um Papa com essas características, o Espírito Santo, que guia a Igreja em todos os tempos, nos dá um sinal claro de que a evangelização deve continuar com ousadia, esperança e fidelidade ao Evangelho. Que o Senhor conceda a Leão XIV sabedoria, discernimento e coragem para pastorear a Igreja de Cristo com mansidão e autoridade, com fidelidade à palavra e abertura à ação do Espírito. E que nós, como cristãos, sejamos sempre fiéis à nossa vocação de filhos de Deus, orando por nosso novo Papa, caminhando em unidade com ele e colocando nossos dons a serviço do reino. A história de vida de Leão XIV começa em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, onde nasceu em 14 de setembro de 1955, uma data que, curiosamente, a Igreja Católica celebra como a festa da exaltação da Santa Cruz. Talvez, de forma simbólica, esse detalhe nos ajude a compreender desde já a profundidade espiritual da missão que ele viria a abraçar. Carregar a cruz de Cristo com humildade e fidelidade a serviço do Evangelho e da Igreja. Desde cedo, Robert Francis Prevost demonstrou uma inclinação para a vida consagrada. Concluiu seus estudos secundários no Seminário Menor da Ordem de Santo Agostinho em 1963, uma formação que o introduziu aos fundamentos da espiritualidade agostiniana, centrada na busca interior por Deus, na vida em comunidade e no amor à verdade. Em 1977, concluiu o curso de bacharelado em matemática na Universidade Vila Nova, uma instituição católica dirigida pelos agostinianos. E foi também naquele mesmo ano que ingressou oficialmente na ordem, em 1º de setembro. No ano seguinte, em 2 de setembro de 1978, fez seus primeiros votos religiosos e, mais tarde, em 29 de agosto de 1981, emitiu os votos solenes, consagrando-se de forma definitiva à vida religiosa. A formação teológica de Prevost também foi sólida e profunda. Em 1982, obteve o título de mestre em divindade pela Catholic Theological Union, em Chicago, um dos centros teológicos mais respeitados dos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, foi ordenado sacerdote em Roma, no dia 19 de junho. A ordenação em solo romano, tão próxima da história viva da Igreja, pode ser vista como um presságio de sua futura missão junto à sé de Pedro. Seu amor pela Igreja e sua sede de conhecimento o levaram a continuar os estudos em Roma, onde concluiu a licenciatura e depois o doutorado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, uma das instituições acadêmicas mais importantes do Vaticano, entre os anos de 1984 e 1987. Este período de preparação foi mais do que acadêmico, foi espiritual e pastoral. O conhecimento canônico, longe de ser apenas uma ciência jurídica, tornou-se para ele uma ferramenta a serviço do povo de Deus, um modo de administrar a justiça com misericórdia, com retidão e discernimento. Mas o chamado de Deus o conduzia além das salas de aula e dos corredores acadêmicos. Em 1985, ele ingressou na missão agostiniana no Peru, um país marcado por desigualdades sociais, por comunidades carentes e por uma fé viva nas periferias. Ali começou um novo capítulo de sua vida como missionário. De 1985 a 1986, serviu como chanceler da prelatura territorial de Chulucanas, colaborando diretamente com a administração eclesiástica em uma das regiões mais humildes do país. Foi um período de imersão pastoral profunda, onde o contato com a realidade do povo o moldou como pastor e o ajudou a enxergar de maneira concreta o rosto de Cristo nos pobres. Entre 1987 e 1988, retornou temporariamente aos Estados Unidos, onde atuou como pároco vocacional e diretor de missões da província agostiniana de Chicago. Essa missão o colocou em contato com jovens em discernimento vocacional com a coordenação dos trabalhos missionários da Ordem, demonstrando sua capacidade de liderança e sua preocupação constante com a formação de novos servidores do reino. Mas seu coração permanecia ligado ao povo peruano, e em 1988 ele retornou definitivamente ao Peru, onde passou os 10 anos seguintes à frente do Seminário Agostiniano de Trujillo. Ali, formou dezenas de jovens religiosos e sacerdotes, não apenas em disciplinas acadêmicas, mas sobretudo na espiritualidade e no compromisso com o Evangelho.
Lecionava de direito canônico também no seminário diocesano e atuava como prefeito de estudo, juiz do Tribunal Eclesiástico Regional e membro do Colégio de Consultores da Arquidiocese. Sua atuação era ampla, equilibrando ensino, administração, aconselhamento e justiça canônica. Além disso, Prevost assumiu o pastoreio de uma congregação localizada na periferia da cidade de Trujillo, uma comunidade simples, marcada por desafios sociais e pela fé resistente de seu povo. Esse duplo envolvimento, tanto no ambiente acadêmico quanto no campo missionário e pastoral, revela a riqueza da vocação de Leão XII, um homem de profunda reflexão, mas também de ação concreta, um mestre da doutrina e, ao mesmo tempo, um irmão entre os mais humildes. Todo esse caminho vivido com intensidade, entrega e amor ao próximo foi preparando-o silenciosamente para algo maior. Sem buscar protagonismo, foi cultivando um perfil de servo fiel, pronto a ouvir, ensinar, servir e liderar quando necessário. Um homem formado na espiritualidade agostiniana, cuja busca por Deus é inseparável do amor ao próximo e do compromisso com a verdade. A trajetória de Leão XIV, construída sobre fundamentos tão sólidos, é um testemunho vivo de como a providência de Deus vai formando seus pastores no escondimento, no trabalho cotidiano, na escuta das dores do povo, no estudo dedicado e na oração silenciosa. Ao olhar para sua história, vemos a ação do Espírito Santo preparando, ao longo dos anos, aquele que hoje é chamado a guiar a Igreja Universal, num tempo que exige firmeza na fé, sabedoria no discernimento e compaixão no coração. A trajetória de Robert Francis Prevost, hoje Leão XII, não se limitou às fronteiras da missão ou da docência. A profundidade de seu chamado o levou também à liderança, não por ambição pessoal, mas por reconhecimento de sua sabedoria, discernimento e fidelidade ao carisma agostiniano. Em 1998, foi eleito provincial da província agostiniana de Chicago, retornando aos Estados Unidos para assumir oficialmente essa missão no dia 8 de março de 1999. Essa nova fase marcou o início de uma responsabilidade ainda maior dentro da Ordem de Santo Agostinho, exigindo não apenas gestão, mas sensibilidade espiritual e equilíbrio diante de desafios internos. Como líder, Prevost foi chamado a orientar e cuidar de seus irmãos de vocação, a zelar pela formação, pelo bem-estar e pelo testemunho da comunidade religiosa em meio ao mundo em rápida transformação. Foi nesse período que enfrentou uma das situações mais delicadas de sua gestão, o caso do padre James Ray, que havia sido acusado de abuso de menores e cuja atuação pastoral estava suspensa desde 1991. Em 2000, Prevost permitiu que Ray residisse no mosteiro St. John Stone, em Chicago, uma decisão que, embora incluísse monitoramento, gerou controvérsia por conta da proximidade com uma escola primária católica. A escola, na época, não foi notificada. 2 anos depois, em 2002, o padre foi transferido quando a igreja passou a adotar regras mais rígidas em relação a padres acusados. Este episódio, difícil e polêmico, revela os desafios complexos enfrentados por líderes religiosos diante de questões delicadas que exigem prudência, justiça e caridade, mas que também exigem transparência e compromisso com a proteção dos mais vulneráveis. Mesmo diante dessas situações, sua liderança continuou sendo reconhecida dentro da ordem. Em 2001, foi eleito prior-geral dos agostinianos, o cargo mais alto dentro da ordem religiosa, assumindo assim a missão de guiar os agostinianos no mundo inteiro. O Papa São João Paulo II ainda reinava na Cátedra de Pedro quando Prevost assumiu esse novo posto. Em 2007, foi reeleito para um segundo mandato de 6 anos, o que mostra a confiança de seus irmãos na sua capacidade de liderança, discernimento espiritual e dedicação à missão. À frente da ordem, percorreu os 5 continentes, visitando comunidades, animando vocações, resolvendo questões internas e promovendo a fidelidade ao carisma de Santo Agostinho, aquele que dizia: "Ama e faz o que quiseres", pois o amor é a raiz de toda ação verdadeiramente cristã. Durante esses 12 anos como prior-geral, Prevost consolidou sua visão pastoral, seu espírito missionário e seu senso de justiça. Qualidades que viriam a ser fundamentais na missão que Deus ainda lhe reservaria. Após concluir seu segundo mandato, retornou a Chicago, onde continuou servindo a sua província como diretor de formação no convento de Santo Agostinho, e também como primeiro conselheiro e vigário provincial da província Nossa Mãe do Bom Conselho, que abrange o meio-oeste dos Estados Unidos. Era o ano de 2013.
Seu coração permanecia disponível ao serviço, sempre atento à voz do Espírito Santo. E foi essa disponibilidade que o levou, em 2014, de volta à América Latina. No dia 3 de novembro daquele ano, o Papa Francisco nomeou Prevost administrador apostólico da Diocese de Chiclayo, no norte do Peru, e bispo titular de Sufar. A ordenação episcopal aconteceu em 12 de dezembro de 2014, data em que a Igreja celebra Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Seria difícil não ver nesse detalhe um sinal da missão continental que ele agora abraçava como bispo: guiar, cuidar e amar um povo profundamente mariano, devoto, sofrido e esperançoso. Pouco tempo depois, em 26 de setembro de 2015, Prevost foi oficialmente nomeado bispo da Diocese de Chiclayo. Ali passou a ser conhecido como Dom Robert Prevost Martínez, adotando também o sobrenome materno, em sinal de identificação cultural com o povo que o acolheu como pastor. Seu episcopado em Chiclayo foi marcado por presença, escuta e serviço. Era um bispo que caminhava com o povo, visitava paróquias, valorizava a formação dos sacerdotes e incentivava a ação das pastorais sociais. A confiança do Papa Francisco em Prevost se tornou cada vez mais visível. Em 13 de julho de 2019, foi nomeado membro da Congregação para o Clero, um órgão do Vaticano responsável pela vida e missão dos sacerdotes no mundo inteiro. E no ano seguinte, em 15 de abril de 2020, durante os difíceis tempos da pandemia, foi nomeado administrador apostólico da Diocese de Callao, também no Peru. Mais uma demonstração que, diante de necessidades pastorais urgentes, Prevost era uma escolha segura, equilibrada e pastoral. E as missões não pararam por aí. Em 21 de novembro de 2020, o Papa Francisco nomeou membro da Congregação para os Bispos, colocando diretamente envolvido nas decisões mais importantes da Igreja, a escolha dos futuros pastores do povo de Deus. Era um sinal claro de que sua voz, sua experiência e sua sabedoria seriam fundamentais na construção do futuro da Igreja Católica. Na Conferência Episcopal Peruana, Dom Robert também teve papel relevante. Serviu no Conselho Permanente de 2018 a 2020. Foi eleito presidente da Comissão de Educação e Cultura em 2019 e ainda contribuiu ativamente com a Caritas Peru, braço caritativo da Igreja no país. Seu cuidado com a educação e com os pobres refletia sua fidelidade ao Evangelho, não apenas em palavras, mas em obras. Em 1º de março de 2021, teve uma audiência privada com o Papa Francisco. A reunião, embora não tenha tido conteúdo revelado, gerou muitas especulações. Estaria Dom Robert sendo preparado para uma nova missão em Chicago? Ou talvez para Roma? Uma coisa era certa: sua presença, sua trajetória e sua disposição em servir o levariam ainda mais longe, sempre guiado pela luz do Espírito Santo. Com a maturidade de uma vida dedicada ao serviço da Igreja e com a experiência acumulada no campo missionário, na liderança religiosa e na condução pastoral de dioceses, Robert Prevost foi chamado a assumir uma das funções mais delicadas e estratégicas da Santa Sé, a de prefeito do dicastério para os bispos. A nomeação foi anunciada por Papa Francisco no dia 30 de janeiro de 2023 e passou a vigorar a partir de 12 de abril daquele mesmo ano. A partir desse momento, Prevost tornou-se oficialmente o responsável por um dos departamentos mais influentes da Cúria Romana, o órgão encarregado de avaliar, nomear e acompanhar os bispos do mundo inteiro. Essa missão o colocava no centro de uma engrenagem vital para o futuro da Igreja. Afinal, os bispos são os sucessores dos apóstolos, aqueles que cuidam, ensinam e governam o povo de Deus em comunhão com o Papa. Escolher bem cada bispo significa garantir que o rebanho do Senhor seja guiado por pastores fiéis ao Evangelho, atentos aos sinais dos tempos e comprometidos com a verdade e a caridade. Nesse papel, Prevost passou a ter grande influência sobre os rumos da Igreja em diversos países, um sinal claro da confiança que o Papa Francisco depositava nele. Em reconhecimento a essa missão e a sua longa trajetória eclesial, Francisco anunciou em 9 de julho de 2023, durante a oração do Ângelus, que o nomearia cardeal no consistório de 30 de setembro daquele ano. Naquela ocasião solene em que novos cardeais de várias partes do mundo se ajoelham diante do sucessor de Pedro para receber o barrete vermelho, Robert Prevost foi oficialmente elevado ao colégio cardinalício. Recebeu a diaconia de Santa Mônica degli Agostiniani
igreja titular em Roma dedicada à mãe de Santo Agostinho, uma homenagem profundamente simbólica à sua identidade agostiniana. A cor vermelha do barrete que passou a usar recorda o sangue dos mártires e simboliza a disposição do cardeal de dar a própria vida, se necessário, pela fé em Cristo e pela Igreja. A ele também foi confiado o compromisso de colaborar estreitamente com o Papa na condução da Igreja Universal. E foi justamente esse compromisso que, aos poucos, o colocou no radar como um nome forte para suceder o próprio Papa Francisco. Em 6 de fevereiro de 2025, poucos meses antes do início do conclave que o elegeria Papa, Robert Prevost foi promovido à Ordem dos Cardeais Bispos, o mais alto grau entre os cardeais, recebendo a sé suburbicária de Albano, uma das dioceses históricas situadas nos arredores de Roma. Essa nomeação foi mais um indicativo de sua crescente relevância na hierarquia eclesiástica. Com sua presença marcante, seu perfil discreto, intelectual e pastoral, Prevost passou a ser visto como um papabile, um dos possíveis candidatos ao papado em um futuro conclave. Seu papel como prefeito do dicastério para os bispos, somado à sua experiência internacional, ao seu domínio de línguas e à sua formação teológica e jurídica, o tornavam um nome respeitado por cardeais de diversas correntes e nacionalidades. Entretanto, sua trajetória não era isenta de críticas. Em meio à atenção cada vez maior da mídia e da opinião pública, vieram à tona questionamentos sobre sua conduta durante investigações de casos de abuso sexual dentro da igreja. O Grupo de Defesa SNAP, uma rede de sobreviventes de abuso clerical, levantou preocupações específicas sobre sua atuação enquanto líder dos agostinianos e também em sua missão no Peru. Entre as alegações, constava a forma como lidou com denúncias contra Richard McGrath, ex-presidente da Providence Catholic High School, acusado de condutas impróprias. Segundo o grupo, Prevost teria perdido sua permanência no cargo mesmo diante de denúncias recorrentes. Esses episódios complexos lançaram uma sombra sobre sua gestão, especialmente no momento em que a Igreja Católica se esforça para restaurar a confiança dos fiéis e garantir justiça às vítimas. Tais desafios, no entanto, não obscurecem o fato de que Robert Prevost sempre se mostrou um servidor fiel da Igreja, disposto a enfrentar as tempestades do tempo presente com coragem, prudência e esperança. A convivência entre luzes e sombras, entre méritos e cricas, entre dons e limitações, é parte da realidade de qualquer liderança humana. E talvez justamente por isso ele se tornava cada vez mais semelhante à figura de Pedro, humano, falível, mas profundamente tocado pela graça. Ao final, sua caminhada se tornava cada vez mais próxima do coração da Igreja, e o mundo católico, sem saber, estava prestes a conhecer seu novo pastor. O caminho de Robert Francis Prevost, iniciado nos bairros de Chicago, atravessando o Peru, os corredores da Cúria Romana e os consistórios cardinalícios, o levaria até o conclave de 2025 e a mais alta missão confiada a um servo de Deus: ser o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, o Papa da Igreja Universal. O conclave de 2025 chegou em meio a tempos complexos para a Igreja Católica. Com o envelhecimento do Papa Francisco e as crescentes tensões culturais, sociais e eclesiais ao redor do mundo, muitos esperavam um novo líder que fosse ao mesmo tempo fiel à herança do Concílio Vaticano II e capaz de dialogar com os novos desafios do século XXI. Entre os cardeais reunidos na Capela Sistina, nomes já conhecidos pela mídia e pelos vaticanistas circulavam como favoritos. Homens experientes, com atuação destacada em importantes arquidioceses e nas esferas diplomáticas do Vaticano. Robert Prevost, por sua vez, era visto como um azarão. Embora fosse um nome respeitado internamente, sua figura ainda era pouco conhecida do público em geral, e mesmo entre os especialistas, poucos apostavam nele como o próximo pontífice. Contudo, sua trajetória equilibrada, seu perfil de pastor com sólida formação teológica e canônica, seu envolvimento direto na escolha de bispos pelo mundo e sua postura de escuta e diálogo o tornaram, para muitos, um candidato ideal de compromisso. Não era radical, tampouco conservador demais. Não era midiático, mas tinha presença. Não buscava poder, mas servia com humildade. E isso tocou os corações de muitos eleitores do conclave. No quarto escrutínio, ou seja, após 4 rodadas de votação, o nome de Robert Francis Prevost obteve o número necessário de votos.
Quando o consentimento foi dado e o silêncio reverente preencheu a Capela Sistina, a Igreja Católica ganhava seu 267º Papa. Era 8 de maio de 2025. Naquele momento solene e quase místico, Prevost levantou-se, recebeu o consentimento dos cardeais e escolheu o nome pelo qual passaria a ser conhecido: Leão XIV. O nome soou como uma ponte entre passado e futuro. Uma homenagem ao Papa Leão XIII, autor da célebre encíclica Rerum Novarum, que inaugurou a doutrina social da Igreja e lançou sementes para o compromisso com os pobres e com a justiça social. Segundo Matteo Bruni, diretor da sala de imprensa da Santa Sé, a escolha do nome foi uma clara referência a esse legado, mostrando que Leão XIV pretendia dialogar com as questões sociais e econômicas do nosso tempo com a mesma coragem e clareza de seu predecessor do século XIX. Quando o cardeal Dominique Mamberti apareceu na sacada central da Basílica de São Pedro e proclamou ao mundo o tradicional Habemus Papam, o nome Leão XIV ecoou com força e surpresa. O mundo católico, em diferentes fusos horários e idiomas, voltou seus olhos e corações para Roma. Vestido com a tradicional estola vermelha e a mozeta papal, trajes que Papa Francisco havia dispensado em sua eleição em 2013, Leão XIV apareceu na loggia da Basílica para saudar os fiéis. Seus trajes sinalizavam respeito à tradição, mas também um gesto simbólico de continuidade com os papas do passado. Seu semblante, no entanto, trazia a simplicidade de um missionário e a serenidade de quem sabe que está assumindo um peso que só a graça pode sustentar. Falando em italiano e espanhol, dois dos idiomas que domina fluentemente, Leão XIV fez seu primeiro discurso ao povo de Deus. Suas palavras foram de acolhimento, esperança e unidade. Em seguida, concedeu a solene bênção Urbi et Orbi em latim, invocando paz sobre Roma e sobre o mundo. Sua eleição foi marcada por uma série de primeiras vezes que entraram para a história da Igreja. Leão XIV tornou-se o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, o primeiro da América do Norte e também o primeiro com cidadania tanto americana quanto peruana, resultado de sua longa missão e vida no Peru. Ele é o primeiro pontífice da Ordem de Santo Agostinho. Um detalhe marcante, já que os agostinianos não haviam visto nenhum de seus membros no trono de Pedro até então. É também o primeiro Papa de um país de língua inglesa desde Adriano IV, no século XVIII. Nascido após a Segunda Guerra Mundial, Leão XIV representa uma nova geração de pontífices, homens formados não apenas nos corredores romanos, mas em meio às realidades diversas e muitas vezes desafiadoras da missão da Igreja no mundo. Seu percurso, que começou entre os bairros de Chicago e os campos missionários do Peru, o levou agora à responsabilidade máxima de pastorear a Igreja Universal. Com seu olhar calmo e palavras ponderadas, Leão XIV se apresentava como um homem profundamente consciente da gravidade de sua missão. O mundo, por sua vez, observava com atenção os primeiros gestos, palavras e escolhas do novo Papa. Para muitos, tratava-se de uma nova etapa do longo caminho da Igreja. Para outros, a continuidade de um sonho iniciado por Francisco, uma igreja mais sinodal, mais próxima, mais pobre e mais evangélica. O tempo mostrará qual será a marca definitiva de Leão XIV. Mas o início de seu pontificado já anunciava algo essencial: uma disposição profunda de ouvir, reconciliar e caminhar com todos, como verdadeiro sucessor de Pedro, pescador de homens e servo dos servos de Deus. À medida que o pontificado de Leão se avançava, começavam a ser delineadas suas visões sobre temas essenciais da vida da Igreja e da sociedade. O novo Papa, que antes de sua eleição havia expressado de forma clara seu desejo por uma liderança eclesial mais espiritual do que meramente administrativa, agora carregava a responsabilidade de concretizar essa visão no mais alto nível da Igreja Católica. Em maio de 2023, ainda como prefeito de Castério para os bispos, Prevost expressou sua preocupação com a tendência a ler bispos com base em critérios técnicos ou administrativos. Para ele, era fundamental recuperar o ideal de pastores verdadeiramente comprometidos com a fé, com a santidade e com a proximidade ao povo de Deus. Essa ênfase indicava que seu pontificado priorizaria nomeações episcopais com base na espiritualidade, zelo missionário e fidelidade à doutrina, em vez de perfis meramente gerenciais. Leão XIV também se destacou pela sensibilidade a temas socioambientais. Em novembro de 2024, durante um seminário internacional, declarou que a Igreja deveria agir com mais firmeza diante da crise climática.
Para ele, o domínio sobre a natureza, expressão bíblica frequentemente mal interpretada, não deveria ser exercido de forma tirânica, mas com responsabilidade, gratidão e consciência ecológica. Suas palavras ecoavam a encíclica Laudato Si de seu antecessor e deixavam claro que a proteção da criação continuaria a ser uma prioridade para a Santa Sé. No campo das questões sociais e morais, Leão XIV se manteve fiel à doutrina tradicional da Igreja. Ele se opõe à ordenação de mulheres ao diaconato, argumentando que tal mudança não resolveria os desafios pastorais e poderia, inclusive, criar novos conflitos teológicos e eclesiológicos. Sobre temas delicados como aborto e eutanásia, o Papa foi claro e firme. Ambos são incompatíveis com a dignidade da vida humana, desde a concepção até seu fim natural. Durante seu episcopado em Chiclayo, no Peru, Prevost havia se posicionado publicamente contra a inclusão de conteúdos relacionados à ideologia de gênero nos currículos escolares, afirmando que tais propostas buscavam confundir as crianças e criar categorias que não correspondiam à realidade humana como criada por Deus. Esta postura se manteve estável mesmo após sua elevação ao papado, o que gerou reações variadas tanto dentro quanto fora da Igreja. Entretanto, Leão XIV também demonstrou abertura e sensibilidade pastoral em outras áreas. Ainda como cardeal, manifestou apoio aos refugiados e denunciou políticas migratórias excludentes. Em suas redes sociais, criticou abertamente a pena de morte, o aborto e o uso de contraceptivos artificiais, reafirmando sua fidelidade à moral católica. Ao mesmo tempo, mostrou empatia em questões de justiça social, como no caso da morte de George Floyd, e posicionou-se contra certas políticas do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de seu vice, J.D. Vance, especialmente em relação à imigração e à dignidade dos mais vulneráveis. As opiniões de Leão XIV sobre sexualidade, família e cultura foram objeto de debates. Em 2012, por exemplo, ele havia feito declarações contrárias ao que chamou de estilo de vida homossexual e famílias alternativas, expressando preocupação com o que via como um afastamento dos valores evangélicos. Embora essas opiniões refletissem a doutrina tradicional da Igreja, também indicavam que seu pontificado seguiria uma linha de fidelidade ao magistério moral da Igreja, mas com uma abordagem pastoral que procurava unir verdade e caridade. Antes de assumir o trono de Pedro, Prevost também teve participação ativa na vida episcopal da Igreja. Como cardeal e bispo, foi consagrante de vários novos bispos, principalmente na América Latina. Entre os prelados que receberam a ordenação episcopal, com sua participação, estão Edinson Edgar Farfán Córdova, Ócia, Francisco Castro Lalupulme XX, Lizardo Estrada Herrera e Miguel Ângel Cadenas Cardo. Essa atuação reforçava seu papel formador e multiplicador, preparando novos pastores com base na doutrina e na missão. Com o tempo, o pontificado de Leão XIV foi sendo moldado por esses pilares: fidelidade à tradição doutrinal, renovado impulso missionário, atenção à justiça social e ambiental e uma liderança marcada pela escuta e pelo discernimento espiritual. Sua trajetória como religioso agostiniano, missionário, bispo, cardeal e finalmente papa revelava-se como a de um homem profundamente comprometido com a verdade do Evangelho, mas também atento às feridas e aos clamores do mundo contemporâneo. As complexidades e nuances da trajetória de Leão XIV não podem ser compreendidas em sua totalidade sem a menção a episódios e documentos que contextualizam decisões tomadas ao longo de sua vida e ministério. Dentre esses está o episódio envolvendo o padre James Ray, que, durante o período em que Robert Prevost liderava a província agostiniana de Chicago, foi autorizado a residir no mosteiro St. Johnstone, mesmo com acusações graves de abuso de menores pesando contra ele. Essa decisão foi posteriormente alvo de críticas, especialmente por parte de defensores dos direitos das vítimas. A presença de Ray no convento, situado nas proximidades de uma escola católica primária, levantou questionamentos sobre os critérios adotados na época para garantir a segurança de menores e a transparência nas ações da Igreja. De acordo com documentos tornados públicos pela própria Igreja em 2014 e cuja existência foi relatada pelo Chicago Sun-Times em 2021, Ray esteve sob monitoramento durante sua estadia no local, embora a escola adjacente não tenha sido formalmente notificada sobre sua presença.
Apenas em 2002, com a adoção de políticas mais rigorosas por parte da Igreja em relação a casos de abuso, Ray foi transferido para outra residência. Esse episódio, embora delicado, é parte da narrativa mais ampla da vida de Leão XIV e ilustra os desafios enfrentados por líderes eclesiais em tempos de profunda crise moral e institucional. Para muitos, ele representa não apenas um momento controverso, mas também um ponto de inflexão em sua trajetória pastoral. Uma experiência que o levou, posteriormente, a adotar posturas mais prudentes e pastorais no enfrentamento da crise dos abusos, principalmente a partir de sua atuação como prefeito do dicastério para os bispos e, posteriormente, como papa. Tais registros históricos, ainda que difíceis, ajudam a compor um retrato mais fiel e completo de um pontífice cuja vida se entrelaça com os grandes desafios da Igreja contemporânea: a necessidade de justiça, verdade, conversão e cura. A eleição de Leão XIV representa mais do que uma mudança de liderança dentro da Igreja Católica. Ela marca o início de um novo capítulo repleto de esperanças, desafios e responsabilidades espirituais. Nascido longe dos tradicionais centros do catolicismo europeu, Robert Francis Prevost traz consigo uma história entre continentes, culturas e línguas. Sua formação intelectual, seu compromisso com a missão, sua vivência em terras peruanas e sua trajetória entre os agostinianos compõem a identidade de um papa que carrega na alma o espírito da periferia e, ao mesmo tempo, o senso de missão universal da Igreja. Leão XIV emerge como figura de equilíbrio em tempos complexos. Não é um reformador radical, nem um conservador intransigente. Sua eleição foi, como muitos apontam, a escolha de um meio-termo digno. Alguém que pode continuar a caminhada sinodal iniciada por Francisco, mas com o toque de uma espiritualidade profundamente agostiniana, marcada pela interioridade, pela busca da verdade e pelo amor à comunidade. Mas, como sempre ocorre na vida dos grandes líderes espirituais, sua história não está isenta de sombras. Os questionamentos em torno de sua gestão passada, especialmente no contexto da crise dos abusos, nos lembram que todos os líderes da Igreja são chamados à constante conversão. A Igreja, como corpo místico de Cristo, é santa, mas feita de homens frágeis e falíveis. E talvez a grande força de Leão XII esteja justamente em sua capacidade de reconhecer isso, que liderar é, antes de tudo, servir com humildade. Nos primeiros gestos do novo Papa, ao vestir novamente a tradicional estola, ao falar com clareza em várias línguas, ao abraçar o simbolismo de Leão XIII e sua encíclica Rerum Novarum, percebemos sinais de que este pontificado pode ser uma ponte entre tradição e renovação, entre doutrina firme e escuta pastoral, entre a autoridade e a misericórdia. Como cristãos, somos chamados não apenas a acompanhar o pontificado de Leão XII com curiosidade, mas a rezar por ele, que o Espírito Santo o ilumine em cada decisão, que sua vida e ministério tragam unidade, verdade e caridade para a Igreja, que ele seja, como o próprio Agostinho desejava ser, um pastor com cheiro de ovelha, que caminha junto ao seu povo, muitas vezes à frente para guiar, outras vezes ao meio para escutar e, quando necessário, atrás para acompanhar os que ficaram para trás. Que Deus abençoe o Papa Leão XIV e que abençoe também a sua Igreja em cada canto do mundo, especialmente onde há dor, perseguição, fome e esperança.